Muito boa noite a todos. É realmente uma alegria estar novamente trabalhando aqui nas segundas-feiras e ser uma representante da palavra em nome do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Agradeço ao Edmilson pelo convite e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o poder da palavra. Primeiro eu vou fazer uma prece para a gente iniciar os nossos trabalhos, e eu gosto bastante de trabalhar com música, que também tem o poder de harmonizar o nosso estudo, e em seguida a gente começa o trabalho da noite, né? Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão, conscientes como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Essa canção é Aprendiz, de Tim e Vanessa, e traz pra gente uma reflexão muito bonita, que a gente está realmente aqui como aprendizes, né? Aprendizes do Evangelho, aprendizes da palavra. Então, é muito bonita, muito bacana. Para o tema que nós vamos trabalhar hoje, que é o poder da palavra. A boca fala do que o coração está cheio. Isso está em Lucas 6:45. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Portanto, cada árvore se conhece pelo próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, cachos de uvas de espinheiros. O homem de bem
tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Assim, a boca fala do que está cheio o coração. Lucas foi muito inspirado nessa fala. Realmente a gente fala aquilo que está dentro de nós. Nós não tiramos nada que vem de fora. Vem a influência, né? Mas o que a gente fala é o que a gente realmente está sentindo. As nossas palavras, elas são filamentos sonoros revestidos por sentimentos. E as nossas atitudes são expressões determinadas e assinaladas do nosso comportamento mental. Palavras, isso está em Palavras e Atitudes de Hamed. Todas as vezes que a gente abre a boca para pronunciar qualquer som, nós não fazemos isso aleatoriamente. Nós temos uma emoção, temos um sentimento, um pensamento que impulsiona essa fala. Seja esse pensamento, esse sentimento, essa emoção, seja de amor, de raiva ou de casualidade. Por que é que nós falamos? Nós vivemos em um mundo de relações e vibrações. Na verdade, nós estamos mergulhados em um fluido único, todos nós, maus, bons, pretos, brancos, vivos, mortos, sujos, limpos, todos nós, seres humanos, estamos envoltos em um fluido que é o fluido cósmico universal. E estamos trocando vibrações por palavras, por sentimentos, por emoções do cotidiano. Isso é o mundo. Isso é a vida. É falando que nós evoluímos. É falando que nós aprendemos. É falando que nós ensinamos. É falando que nós ajudamos. É falando que nós sentimos, que nós perdoamos. É falando que nós descobrimos. Na verdade, é falando que nós granjeamos amigos, que nós conseguimos arrebanhar amigos em todos os horizontes da vida. A gente não pode esquecer nunca de falar bem, mostrando um nível de educação que a palavra já atingiu pela força e pela fala de Deus. Isso está em Horizontes da Fala, de Miramês. E realmente a gente tem que elevar a nossa forma de falar, né? Essa conduta tem que ser cotidiana para nós. Qual a importância da fala? Qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? A palavra é um dom divino, quando acompanhada por atos que a testemunhem. Não é só falar, nós temos que realizar. E é através desses caracteres falados ou escritos que o homem recebe um patrimônio de experiências sagradas dos nossos antepassados pelo mecanismo evolutivo das civilizações. Tudo que nós recebemos é importante para a nossa história de vida. De geração a geração, o conhecimento vem caminhando. É por intermédio desse poder da palavra que se transmite de gerações a gerações, o fogo divino do progresso na escola divina e abençoada na Terra acontece. Então, a gente tem todo um conhecimento que vem das literaturas, da palavra divina, que vem pela Bíblia, que a gente vê que é um conhecimento que veio dos antepassados, veio escrita para a gente aprender, para a gente estudar, para a gente saber a história dos nossos antepassados. Eu me lembro de uma historinha casual que vem muito reforçar isso, que a gente tem que dar valor, sim, ao cultural, mas a gente precisa estudar, precisa conhecer, precisa interpretar essa palavra. Eu lembro de um fato que tinha uma senhora que cozinhava um peixe e sempre que ela ia fazer esse peixe, assava o peixe, ela cortava a cabeça e cortava o rabo.
e sempre fez isso. E aí a filha perguntou para a mãe por que ela fazia isso, ela não sabia responder, porque minha mãe fazia. Foram perguntar para a avó por que ela fazia isso, porque minha mãe fazia, e eles foram voltando nessa história para descobrir o motivo, e aí foram descobrir lá na tataravó que as formas daquela época eram pequenas, por isso a avó cortava a cabeça e cortava o rabo. Hoje nós temos formas imensas e a filha continuava assando e cortando a cabeça e cortando o rabo. Então, veja como a palavra se transmite de geração para geração e o conhecimento vem, e se você não for atrás, se você não estudar, você fica preso, cárcere de um conhecimento que veio de geração, que é cultural e que não nos forma, que não forma o meu caráter. Então eu preciso estudar, eu preciso procurar compreender a força que tem essa palavra que vem lá de trás e que vai ser um instrumento, dependendo da minha forma de agir, um instrumento, né, de progresso na escola divina e abençoada da nossa terra. Estamos todos conectados pela palavra. Deus fez o verbo para que pudéssemos trocar energias que por vezes nos faltam nas lutas de cada dia. Olha que lindo isso. Um chinês disse uma vez que quando duas pessoas se encontrassem numa estrada com um pão na mão e cada uma entregasse o pão para outra, as duas iam embora, cada uma com um pão. Mas se duas pessoas se encontram e cada uma dá uma ideia, uma para outra, as duas vão embora, cada uma com duas ideias. É assim. Essa é a oportunidade do verbo divino, do verbo que Deus disse que fez o verbo, né? Deus fez o verbo para que pudéssemos trocar energias da luta do dia a dia. Às vezes a gente se fadiga e compartilhar é importante, dividir essa fala, dividir essa palavra. Então, da ideia divulgada, passada de um para o outro, que produz, que vem o milagre da vida, da união, dessa coesão de pensamentos. Então, é bonito pensar que a gente pode dividir com apenas uma palavra, uma troca de ideias, né? Prosseguindo, quais são os tipos de palavras? Cada vez que arrojamos para fora de nós vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. E aí nós fazemos uma pergunta: que tipo de fala eu tenho desenvolvido na minha vida? Que tipo de conteúdo eu tenho traduzido em minha vida? Eu vejo muito isso no nosso ambiente cotidiano, seja no trabalho, seja na família, no convívio com os amigos. Será que a gente se policia na forma de falar? Falar com o outro, responder, perguntar, ser caridoso? Será que nós temos isso? Será que a gente consegue perceber as ironias que são muito comuns às vezes, né? Às vezes, sem que a gente perceba, nós estamos utilizando de ironias pequenas que ferem o outro. Às vezes, porque estamos machucados, ou às vezes por rotina, a rotina comum do não vigiai. Então, é preciso prestar atenção na palavra que nós estamos emitindo no nosso dia a dia, com os nossos pais, quando a gente acorda, quando a gente chega no nosso ambiente de trabalho, né? Que tipo de troca que nós estamos proporcionando para as pessoas que estão conosco no nosso ambiente de trabalho. Eu vou contar a historinha para vocês que eu acho que todo mundo deve conhecer, da corrida dos sapos. Era uma corrida de sapinhos e estavam todos eles preparados para poder
irem adiante nessa corrida, mas um dos sapos era o mais frágil, o menorzinho de todos eles, talvez até arrastasse uma perninha, enfim. E os outros sapos começaram a dizer que ele não ia conseguir, que ele não ia terminar a corrida, que ele não ia, isso não ia dar certo, que ele podia fazer o que fosse, que não ia correr, e ele continuava ali na linha de saída. E deu a largada, e todos os sapos saíram correndo, e ele também, pulando, né, na verdade, e ele também saiu, e aí os outros sapos começaram a praguejar e gritar: você não vai dar, você não vai correr, você não vai conseguir, desiste, para, você não vai conseguir. E ele continuou, e ele foi dando seus saltos, e foi insistindo, e persistindo, e não é que ele chegou no final, e ele conseguiu sair vencedor da corrida? E aí, no final, os sapos não entenderam o que aconteceu que ele conseguiu vencer a corrida depois de tudo que nós fizemos, né? Na verdade, quando eles foram perguntar para o sapinho como ele tinha pelo menos conseguido concluir a prova, eles descobriram que o sapinho era surdo, ou seja, não se influenciou pelas palavras dos demais sapos que estavam colocando ele para baixo. É o que a gente conclui da história. Às vezes, ignorar uma palavra que vem para destruir é o melhor caminho, né? Às vezes a gente está na luta da nossa vida e muitas pessoas colocam a gente para baixo, muitas pessoas têm essa palavra que vem de forma negativa. E essa vibração que ela traz junto pode nos destruir. Então, é o conselho que fica para a gente fazer ouvidos mouros, como eles falam, né? Não prestar atenção para esse tipo de palavras. Vamos prestar atenção nas palavras que edificam. Por exemplo, a palavra que educa. Nós vemos hoje a tão desvalorizada profissão do professor, que trabalha com amor para nos dar educação, o saber, a profissão. Eles usam da palavra para ensinar a palavra. Tem as palavras que animam os amigos, e eu diria que até os inimigos também. Porque os amigos, eles nos incentivam, né? Porque nos admiram, nos amam e querem o nosso bem. Mas os inimigos também podem ter palavras que nos animam, porque eles nos incentivam a mudar quando a gente ouve uma crítica mais dura. Então, às vezes, essa palavra que é ruim, ela pode ser convertida no ânimo, sim. Palavras que consolam. Nós vivemos um período de muita dor, né, recentemente, com tudo que nós sofremos na pandemia, com tudo que a gente tem passado. Tem sido um processo de muita fragilidade. E as palavras de consolo, elas se tornaram extremamente necessárias. Quantas vezes nós tivemos que amparar um amigo, uma pessoa que perdeu um ente querido, um conhecido? Quantas vezes nós tivemos que fazer o nosso evangelho e elevá-lo a outras vibrações para a humanidade que desencarnou, a humanidade que está sofrendo? Quantas vezes nós tivemos que elevar palavras de consolo para muitas pessoas em sofrimento e em dor? Então, essa palavra vem de qualquer pessoa, independente do nível, do grau, da distância, né? É importante dividir a palavra que consola. Palavras que perdoam. A palavra de perdão sempre é bem-vinda, tanto quando somos nós que perdoamos, como quando somos nós que somos os perdoados. Em ambos os casos, ela é alívio. Sentir que a mágoa acabou, sentir a emoção que o perdão causa é difícil até de explicar, né? Entender que a mágoa é como uma chama que, se a gente segurar ela na mão, ela vai queimando. E quanto mais magoado nós estamos, mais dor nós vamos sentir,
né? Porque ela está queimando, ela está nos ferindo. Então, quando você se liberta disso, é uma emoção indescritível. E sentir também que alguém se libertou dessa mágoa e nos transferiu esse perdão também é uma emoção muito grande. Palavras que corrigem e que orientam. E são as palavras da experiência, né? Que vêm dos nossos pais, dos nossos exemplos. E quando eu falo exemplos, eu coloco pessoas que já vieram, grandes figuras, grandes mártires. A gente já ouviu palavras que nos corrigem e que nos orienta, vindo de Kardec, vinda de Jesus, vinda de Chico Xavier, exemplos que edificam, exemplos que trazem para a gente uma forma do bem fazer, né? Pessoas que já viveram para ensinar, que já passaram pela dor e podem corrigir, podem orientar. E aí há que se ter quem tiver ouvidos que ouça, né? Como dizia o Mestre Jesus. Palavras que bloqueiam. A gente acha que gritar resolve qualquer situação. E é totalmente ao contrário. Os gritos levam à cólera, eles não educam. Eles apenas promovem muito mais violência. Quando nós gritamos com o outro, nós damos a ele a ferramenta do grito também, né? Tem uma parte no Evangelho que fala sobre a cólera, que coloca até uma situação, se a gente pudesse sair de dentro de nós e olhar como nós nos portamos no momento de cólera, a gente ia se envergonhar, porque a gente fica irreconhecível, né? Nós gritamos, nós achamos que nós temos a razão, nós partimos para a briga, machucamos o outro, e isso, infelizmente, só traz mais problema, só produz mais dor. Quando a gente ouvir, ou sentir, ou encontrar com alguém numa situação de cólera, a melhor maneira de resolver essa postura é entender que quem está gritando está pedindo socorro. O grito e a cólera, na verdade, são um pedido de socorro, porque eles estão em desequilíbrio e nós precisamos ajudar de alguma forma. Eu sei que é difícil, porque quando a gente está numa situação dessa, de grito, a gente sente que a gente tem que gritar, a gente também está desequilibrado. Então, nesse momento, entrar no equilíbrio, buscar paz interior e amenizar aquela situação é muito difícil, mas esse é o melhor caminho, porque os dois gritando, a gente vai partir para as vias de fato, e aí não é a melhor situação, né? Essas são palavras que bloqueiam, realmente bloqueiam a nossa elevação. Palavras mortas, a palavra que magoa, denigre, calunia, corrompe, machuca, violenta, e que são proferidas justamente na hora da raiva, na hora da angústia, e que não voltam atrás, porque a palavra, a gente já ouviu muito falar disso, né? A palavra dita é um tiro dado. Não tem jeito, não tem como voltar atrás. Depois que você falou, você já feriu, você já machucou, né? Já corrompeu, já violentou. Infelizmente, não tem como voltar atrás. Ainda nas palavras mortas, fale por você, não fale pelo outro. Falar por outros tem nome, é fofoca. A fofoca é a conversa de baixo valor, e que não, ela possui poder de deteriorar as relações. Quando conflitos são provocados por fatos inverídicos, por fofocas, a gente percebe o mal que isso vem logo em seguida. Quantos problemas a fofoca já não rendeu? Até suicídios já foram causados por difamação e calúnia. Quantas separações foram provocadas, promovidas por melindres e propagados pela fala, né? A gente sabe que
Isso acontece e a gente deveria evitar a maledicência. Tem uma historinha que está no livro Estante da Vida, eu pedi até para o Edmilson me passar, porque ele que sempre contava essa historinha na mocidade, e eu queria citá-la, que chama A Meada. É do Irmão X, escrita por Humberto de Campos, que conta que duas senhoras estavam conversando no ônibus, e aí uma delas falava assim: você não pode imaginar meu amor por ele. E a outra: não posso concordar com você. E ela dizia: de certo, porque você não me entende. Ela: mais Dulce, você chega a querer o Dionísio tanto quanto o marido? Não tanto, mas eu não consigo passar sem os dois. Meu Deus, mas isso é coisa de casal sem filhos. É possível. Você não acha isso estranho, inadmissível? Acho natural. Noto você demasiadamente apegada, não é? Mas isso não é justo. Sei que você não me compreende, falava a Dulce, né? Ela: não, simplesmente não concordo. Mas o Dionísio, isso é uma psicose. Aí a dona Dulce e a amiga, no entanto, elas não perceberam que atrás, ali no ônibus, estava a dona Lequinha, que era a vizinha das duas, que estava bem perto e estava de ouvido atento, sem perder uma palavra. De parada em parada, cada uma foi para o seu lar, e a dona Lequinha, quando chegou em casa, começou a fantasiar. Bem que ela notara a dona Dulce acompanhada por um moço, quando ela tomou esse ônibus. Aliás, pessoa bonita, cativante. E aí ela recordou as palavras derradeiras: vá tranquila, amanhã telefonarei. Cabeça quente, vasculhando novidades no ar, aguardou o esposo, colega de serviço do marido. O marido dela era amigo do marido da dona Dulce. E tão logo, na mesa de jantar, a sós com ele, ela começou a conversar com o marido. Você não imagina o que eu vi hoje. Diga, mulher, dona Dulce, calcule você. Dona Dulce, que sempre nos pareceu uma santa, está de aventuras. O quê? Vi com meus olhos. Um rapagão a seguia mostrando gestos de apaixonado. E, por fim, no ônibus, ela própria se confessou a dona Cecília. Chegou a dizer que não consegue viver sem o marido e sem o outro. Uma calamidade. Ah, mas isso não fica assim, não, disse o rapaz. Júlio é meu colega. Ele vai saber. A conversa transitou através de comentários escusos e no dia do imediato, pela manhã, na oficina, no próximo dia, né, o amigo ouve do companheiro um desabafo em tom sigiloso. Júlio, você me entende. Somos amigos e não posso enganá-lo. O que vou dizer representa um sacrifício para mim, mas eu falo para o seu bem. Seu nome é limpo demais para ser desrespeitado como estou vendo. Não posso ficar calado por mais tempo. A sua mulher e o esposo estavam escutando aquela denúncia, longamente cochichada, ele falava baixinho, qual se fosse uma lâmina afiada entrando no peito dele. Aí ele agradece palidamente, em seguida pede licença ao chefe para ir para casa, alegando um pretexto qualquer. No fundo, ele ansiava por um entendimento com a esposa, aconselhá-la, saber o que havia de certo. Depois do serviço, em rumo à casa, chegando, penetrou a sala agoniado. Parou assim, de improviso, escutou a companheira conversando despreocupadamente no telefone, no quarto. Ah, sim, não há problema. Hoje mesmo, às 3 horas. Olha, mas meu marido não pode saber. Júlio parou. Ficou parecendo um cachorro, assim, espantado. Estava nervoso. Logo após, notificou a oficina que estava doente, pretendia medicar-se. Retornou para casa, tentou almoçar em companhia da mulher, mas em vão ela tentou fazer ele rir, em vão ela tentou conversar com ele, mas ele continuava acabrunhado. Voltou a perambular pelas ruas e poucos minutos depois das 3 da tarde, entrou sutilmente no lar, aflito, mentalmente descontrolado, entreabriu devagarinho a porta do quarto e viu, agora positivamente aterrado, um rapaz em mangas de camisa a inclinar-se sobre o seu próprio leito. De imaginação envenenada,
concebeu a pior interpretação. O pobre operário recuou em delírio e à noite foi encontrado morto num pequeno galpão dos fundos. Enforcara-se em desespero. Só então, ao choro de Dona Dulce, o mexerico foi destrinçado. Tudo foi esclarecido. Vamos ver o que que era, o que que tinha acontecido. Dionísio era apenas o gatinho, um gato angorá, que a Dona Dulce estava criando com uma estimação imensa. O moço que estava atrás dela, seguindo ela, era o veterinário, porque o gatinho estava doente e ela estava deixando o veterinário dar os primeiros atendimentos. O telefonema era baseado na encomenda que a Dona Dulce fizera de um colchão de molas, ao gosto moderno, para uma afetuosa surpresa ao marido. E o rapaz que se achava no aposento dos dois não era nem mais nem menos o empregado que estava entregando o sofá e ajustando na cama para arrumar na beira da madeira, arrumando as medidas do colchão. A tragédia, porém, estava consumada. E Dona Lequinha, diante do suicídio que estava ali exposto à visitação, comentou baixinho para uma amiga de lado: que homem precipitado, morrer por uma bobagem. A gente fala certas coisas só por falar. Olha que perigo, olha que despropósito uma fofoca tomar as proporções que tomou a ponto de um rapaz se matar tendo todas as conclusões precipitadas, né? A gente não acredita às vezes que isso é possível de acontecer, mas isso é possível. Então fale por você, não fale pelo outro. Falar pelos outros tem nome, é fofoca. E ela tem o poder de deteriorar as relações, destruir as relações, né? A gente tem que pensar antes de machucar. Se porventura, se por acaso, a imprudência quiser se manifestar por intermédio da tua boca, faz um gesto em direção à terra, sem nada dizer, como se você fosse soltar essa palavra na terra. A ajuda do pensamento vai ser bem melhor. A terra é um grande laboratório e certamente vai transformar a tua energia, que é descuidada nesse momento, em força construtiva na sustentação do reino vegetal, numa nova semeadura. Um conselho, né? Dota a tua conversa sempre de cuidado, sem cansar quem te ouve e sem demonstrar cansaço de sua parte. Né? Porque às vezes também a gente está ouvindo alguém e a gente faz aquela cara de não estar mais aguentando a pessoa falar, e a gente precisa ter caridade também para ouvir, porque a palavra é importante para o outro. Às vezes ele precisa desabafar, ele precisa falar. Então, dota a sua conversa de cuidado. Você fale com cuidado, sem cansar aquele que está te ouvindo, mas também sem demonstrar cansaço da tua parte. É literalmente, gente, o vigiai e o orai, né? Que a gente sempre fala, que a gente sempre cita. Proteção mental e espiritual. Se não nos protegermos pela força mental baseada no pensamento positivo e na prece, receberemos todos os fluidos gerados pela fala de um indivíduo em desequilíbrio. Isso é a maior verdade que existe, né? Nós temos uma facilidade muito grande de cair no desequilíbrio. E quando a gente está desequilibrado, a nossa fala é uma arma poderosa contra o outro. A gente pode machucar muito a outra pessoa com uma fala de uma situação em total desequilíbrio. Então vamos tentar sempre manter a gente mais equilibrado, buscar a paz interior.
A gente sempre fala isso na reforma íntima, é tão difícil buscar paz interior, tentar relaxar do mundo exterior e descobrir lá dentro de nós onde eu me sinto bem, onde eu me sinto protegido, né? E é claro que a gente tem que buscar isso com prece, com elevação do nosso pensamento ao Pai, para que a gente não possa mandar fluidos de uma fala de desequilíbrio para outras pessoas, né? Tem uma historinha muito interessante que se chama As Três Peneiras. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu, dizia alguém para Sócrates. E aí Sócrates disse o seguinte: espera um momento. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas três peneiras. Três peneiras? O que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as três peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira peneira é a da verdade. Você tem certeza que isso que você quer me contar é verdade? Aí o cara respondeu: não, bem, foi o que eu ouvi, né? Os outros falaram e eu só escutei. Estou vendendo peixe que eu comprei, é o que a gente sempre fala, né? Não sei se é exatamente verdade. Aí ele fala: a segunda peneira é a da bondade. Com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não. Ainda que não seja real o que você julga saber, será pelo menos bom o que você quer me contar? Envergonhado, o homem responde: ah, devo confessar que não. Aí ele diz: e a terceira peneira, que é da utilidade? Pensaste bem se é útil o que você veio me falar a respeito desse amigo? Útil? Não, na verdade não. E aí o sábio diz para ele: então, se o que queres me contar não é verdadeiro, nem bom, nem útil, não é melhor, então é melhor que guardes para ti. Não me conte. Então, será que a gente, quando vai ouvir uma fofoca, quando alguém chega para a gente, vou te contar uma novidade, será que a gente tem, não precisa falar dessa maneira, mas será que a gente para pensar, essa pessoa que vai me contar isso, será que é verdade o que você vai me contar? Será que eu tenho a iniciativa de falar essa historinha mentalmente? Toda vez que alguém vem me contar, eu perguntar: ó, peraí, antes de você me contar, é verdade? Ah, não sei. Geralmente nunca a pessoa sabe, né? Pode até falar que sabe que é verdade, mas geralmente nunca sabe. Mas é uma coisa boa? Ah, não é, porque se é fofoca não é coisa boa. Ela vai ser útil para mim para alguma coisa, né, mais grandiosa? Quer dizer, a gente nunca faz essa reflexão. A gente nunca chega nesse crivo das três peneiras quando alguém chega para conversar alguma coisa com a gente. Geralmente a gente não faz isso. E foi um ensinamento que Sócrates deixou para a gente, né? Sempre que alguém vier contar alguma coisa para você, pense ou coloque a situação antes de ouvir, porque a gente vai estar evitando passar essa maledicência para frente, né? É interessante. Peneira da verdade, bondade e utilidade. Devemos ser sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz. E realmente, se a gente passar pelas peneirinhas, a gente vai ser menos leviano com as palavras, né? Vamos trabalhar agora o poder fluídico das palavras. A vibração das palavras dependem do nosso estado mental. Toda palavra vai impregnada com nossa assinatura pessoal. No mundo carnal, é desperdiçada inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. Não se previnem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo sua origem, já nos dizia André Luiz em Obreiros da Vida Eterna. No santuário da bênção,
A espiritualidade nos ensina que deveríamos selecionar e cuidar mais do que falamos, pois as palavras criam campos favoráveis ou não aos nossos serviços. A conversação cria um ambiente e coopera, em definitivo, para o êxito ou para a negação. Isso quem diz é Joana de Ângeles. Então, cada vez que nós falamos, a palavra tem uma vibração e ela vem dentro daquilo. Lá no início, quando a gente falou assim, ó, cada um fala o que tem no coração, a boca fala o que tem no coração. Esse poder fluídico das palavras, essa vibração, ela vem do estado que eu estou, de como eu estou. Por isso ela traz a minha assinatura pessoal. Quando eu estou envolvido em conversações inúteis, em falas levianas, eu não estou prevenindo. E aí, quando eu emano, quando eu vibro isso para outra pessoa, eu crio imagens vivas, isso é uma mediunidade que chama ideoplastia. Essas imagens vivas, elas criam, elas se produzem reais, são projetadas, e elas podem produzir consequências boas ou ruins. Então, quando a gente projeta um pensamento para alguém bom, eu estou emanando coisas boas, e isso vai ser realizado. Como também, se for ruim, se eu projeto e se eu começo a pensar coisas ruins, eu posso também produzir, plasmar. A gente sempre fala, pensou, plasmou, né? Então é importante a gente pensar realmente no que nós estamos nutrindo de sentimentos dentro de nós, para que essa nossa palavra tenha uma assinatura boa, de consequências boas. Nós respiramos a atmosfera do interlocutor. Pelo magnetismo da palavra, todos ingerem o fluido da conversação. Imaginemos como é que a gente não fica quando estamos inseridos num contexto de conversas de baixo nível. Então é muito importante a gente perceber onde é que nós estamos colocando a nossa palavra e de que forma nós estamos harmonizando aquele contexto de conversa, para a gente perceber que o outro, ele está bebendo, ele está sorvendo aquilo que nós estamos falando. E às vezes a gente tem um prazer em falar mal dos outros, em uma fofoquinha. Uma fofoquinha não faz mal, né? Uma conversinha, a gente chega e pergunta, é bom que dá um incentivo para começar uma conversa. Isso não é verdade. Isso não condiz com a verdade. Toda fofoca, toda maledicência tem um fundo negativo, tem uma vibração negativa e vai ter uma consequência negativa. Formas de falar. Jesus definitivamente é o nosso modelo e guia. É o exemplo de como nós devemos elevar o patamar das nossas palavras. Ele, utilizando a docilidade e com austeridade, em nenhum momento se deixou ser tolo na mão de ninguém. E, ao mesmo tempo, jamais perdeu a sua ternura. Continuou sendo mestre, continuou sendo Jesus e continuou trazendo o ensinamento como ele poderia ensinar. Então, a mansuetude dele tem que ser para nós um exemplo. Palavras e atitudes. Quando a gente fala de atitudes, eu me lembro de uma historinha do filho que foi preso. Ele era um filho cheio de problemas, o pai sempre chamando atenção, sempre tentando fazer com que ele saísse do mau caminho, e ele então não dava ouvidos. E o pai pedia para ele: filho, o seu pai já está velho, não está aguentando lidar com o jardim, cuidar do jardim, vem me ajudar, né? E ele saía para a rua e ia mexer com droga, ia mexer com gente de má vida.
E o pai sempre pedindo: filho, por favor, seu pai não está aguentando, eu queria fazer uma horta para a gente ter o que comer, não temos dinheiro para comprar muita coisa e tal. Ajuda o seu pai, vamos revolver aquela terra, eu não tenho mais idade para isso. E até que o filho foi preso. E aí o filho foi preso e estava já na cadeia, e aí ele se arrependeu, ele ficou extremamente arrependido de tudo que fez, de tudo que né, deixou de fazer pelo pai, e aí ele tinha que ter uma atitude diferenciada. E aí os policiais pressionando ele, querendo saber onde estava a droga, que ele foi preso por causa de droga. Então ele teve uma ideia. Ele vai e diz: a droga tá no jardim do meu pai. Eu enterrei lá. E aí não falou nada, só falou isso. A policial foi lá, eles revolveram a terra toda, o jardim ficou todo mexido, aqueles terrão, aquelas pedregulhos, eles quebraram tudo. Quer dizer, não tinha droga nenhuma. A polícia foi embora e viu que era mentira do menino. Ele fez aquilo para tentar se redimir com o pai. Foi uma atitude, a única que ele poderia tomar estando preso. Ajudar o pai a mexer no jardim para plantar a sua hortinha que ele precisava para economizar, porque não tinha dinheiro para as compras. E teve uma atitude, embora já não desse mais tempo de fazer nada, né? Não diga que dia horrível, porque simplesmente está chovendo. A dramaticidade é um dos fatores traumáticos da nossa existência, pois muitas dessas expressões, que na verdade são despretensiosas, quando são repetidas muitas vezes, podem nos conduzir a verdadeiros turbilhões vivenciais. Nunca fale ferindo, mesmo que o descuido dos outros fira você. Nunca fale com nervosismo, mesmo que a intolerância dos outros te inquiete. Nunca fale com tristeza, mesmo que a melancolia dos outros ela se aproxime de você. Nunca use do teu verbo para o serviço que não edifica. Nós sabemos que não vai ser fácil, no entanto, isso é escola. E a educação, temos que começá-la agora. É bom que seja hoje, é bom que seja já. Vamos conversar bem, porque Jesus espera de nós essa fala diferenciada, para nos ouvir por meio da audição dos nossos semelhantes, porque essa vibração contagia, ela chama os outros. Se a cada vez que nós falamos, nós conscientizarmos de que o pai e o filho também estão nos ouvindo, certamente nós usaríamos uma trava na língua. Nem o mentor a gente lembra que está do nosso lado, que dirá Jesus, que dirá Deus. Mas se a gente soubesse que eles estão nos ouvindo, nós afinaríamos as cordas vocais, nós melhoraríamos o nosso pensamento, para que a nossa fala fosse uma música, uma orquestra, cumprindo a missão, que é uma missão de conversar com os outros. Tem uma metáfora do balde muito interessante. Todas as pessoas levam junto consigo os seus baldes. Estão ávidas por enchê-los de água. A água representa o nutriente necessário para a vida em sociedade. E ela é representada aqui pelas palavras. A água que anima é poderosa, capaz de curar feridas profundas, de vedar e tapar furos que causam desperdício de água, ainda que em alguns casos leve algum tempo para fazer efeito. Ajuda a superar grandes obstáculos na vida e nos relacionamentos. Não poderia ser diferente, né? A comparação da água que anima, que é um reforço do comportamento. A água é realmente capaz de limpar, né? de nos animar, de nos reconduzir, nos reformar. A gente se sente realmente mais leve, né? Sempre que você chega da rua, e em época de pandemia principalmente, né? Você chega sujo e a gente aprendeu que é preciso se limpar,
né? Por isso a comparação com a água. A água que corrige é muito bem-vinda. É ela que fará com que uma pessoa passe a adotar o comportamento cristão adequado. Estes, por sua vez, serão merecedores da água que anima, o que tende a manter o balde sempre cheio. Cuidado, para, em nome da verdade, não transformá-la em água que contamina, enchendo as portas de furos. A água que contamina é nociva, inibe o fluxo livre entre vários baldes. Balde vazio, o sofrimento emocional, gerado por um balde vazio, é maior do que preenchê-lo com água contaminada. Temos água em nossos baldes? Que tipo de água a gente tem nos nossos baldes? Que tipo de palavras e sentimentos nós estamos alimentando o nosso interior, né? Que tipo de conteúdo eu tenho, né? E para poder sair falando, para poder sair divulgando. Tem alguém do nosso convívio com balde vazio? O que isso tem a ver convosco, né? Será que eu consigo encher o balde do meu amigo, do meu companheiro, da pessoa que está ao meu lado, das pessoas que nós convivemos no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, dentro de casa, na célula maior que temos de provas, que é a nossa célula familiar? Como é que a gente lida com o outro, com essas emoções, com essas vibrações? E o semeador saiu a semear. Dispões desse abençoado instrumento para preservar a vida e enriquecê-la de bênçãos, que é a palavra. Usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando e impulsionando as pessoas ao avanço, ao progresso. Tem um estudo em que Jesus, que se chama Sacudiu o Pó de Vossas Sandálias, em que Jesus manda os seus apóstolos semearem, levarem a palavra, levarem o evangelho para as pessoas. E ele diz: se alguém não abrir a porta para vocês, ou bater a porta na cara de vocês, ou xingar, ou reclamar, ou ser rude, sacudir o pó de vossas sandálias e continuar. Continua a sua caminhada, né? Prossegue no semear das palavras, porque isso é muito importante. A nossa fala é muito importante. É como se nós deixássemos um rastro de amor por onde nós passássemos. Que tipo de rastro eu quero deixar por onde eu estiver semeando, por onde eu estiver caminhando, né? Como posso usar a minha palavra para construir e edificar os valores de Jesus? Como é que eu vou ser um trabalhador, um apóstolo dele e levar adiante o seu ensinamento? Então é isso que fica, né? Com amor. Quando a gente põe dentro de nós o conteúdo que se chama amor, a gente consegue levar as palavras, levar a melhor palavra, levar a melhor vibração, né? A pergunta que fica para reflexão: como eu posso usar a minha palavra para construir e edificar os valores do Cristo? É de manhã escolhendo ser feliz, né? É quando você tem duas opções, sim e não. Opte pelo sim, pelo bem, pelo bom, né? Seja mais gentil, seja mais simpático, trabalhe com mais amor, com mais caridade, agradeça mais. Então, tudo isso vai fazer com que eu edifique esses valores, esses padrões que Jesus trouxe para nós, com um pouco mais de amor. Nós vamos fazer a nossa prece final e eu queria trazer essa canção da mocidade que me lembra os nossos jovens.
que o jovem traz a importância de cuidar realmente sempre de como falamos, de como produzimos esse conteúdo para edificar, para ser melhor a cada tempo. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi, ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza e quem sabe amar é uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar, de sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair a